E a Polícia Federal instaurou um inquérito para apurar valores abusivos dos combustíveis em todo o país. O diesel, por exemplo, registrou um aumento de mais de 11% na semana. Hoje o governo deve divulgar novas medidas sobre o assunto. É o Renan Fiuza quem traz agora os detalhes para a gente ao vivo na nossa programação. Renan, muito bom dia para você. Bem-vindo sempre aqui, meu querido, à programação do CNN Money. Eu estou vendo que você está no posto de combustível já aí nesse momento. E há realmente uma percepção de aumento do preço nesse local que você está agora? Ou por aí, com quem você conversou, você acredita que estão sendo obedecidas as regras que foram impostas pelo governo? Porque o governo chegou até a falar em multa para quem repassasse um aumento maior do que aquele que tem sido dado, já que a gente também tem a retirada de impostos. Qual é a realidade aí agora nesse momento, meu querido? Bom dia. Tudo bem, Débora? Ótimo dia para você, um bom dia para todos. Sempre muito bom estar aqui no CNN Money. Essa realidade a gente já percebe, sim, inclusive na cara fechada de muitos e muitos motoristas que chegam para abastecer. A gente está falando da região central de São Paulo, obviamente. Sabemos muito bem que os postos, eles têm um preço que eles acabam oscilando um pouco dependendo da região, uma área mais nobre, uma região mais periférica, por exemplo, mas é uma diferença mínima. Só que aqui no centro, inclusive conversando com o próprio gerente, muito gentil, o gerente nos explicou: olha, Renan, a gente vem notando um aumento gradativo há aproximadamente 2 semanas. Um dia aumenta 10 centavos, outro dia chega a aumentar até 15, 20 centavos e assim a gente teve, aumentos reais numa semana para outra, tá? E aí a orientação do próprio proprietário aqui deste estabelecimento, repassada para o gerente e para os seus funcionários, é que explique para o consumidor que chega aqui para abastecer que ele tem algumas possibilidades. Nesse posto tudo está sendo deixado bem claro, a maneira na qual o valor aumentou, qual é o desconto e como eles conseguem encher o tanque, por exemplo, e ter mais benefícios. Obviamente, cada posto, cada bandeira aí tem algum tipo de promoção, você faz o credenciamento ali do seu cartão de crédito no aplicativo e aí depois você tem cashback, assim vai. Mas o que a gente está percebendo que de fato é que há um descontentamento por parte dos motoristas, sobretudo taxistas, motoristas por aplicativos, esses sim estão sofrendo muito mais, E sem contar aqueles que precisam abastecer o diesel. Para se ter uma ideia, o próprio gerente disse: Renan, na semana passada o diesel estava na casa dos R$6. A gente já passou na casa dos R$7. Trazendo aqui a realidade desse posto, tá, Débora? Diesel custando aqui na bomba, se você for abastecer, R$ 7,59. A gasolina, R$ 7,19. Ou seja, estamos acompanhando, segundo a Agência Nacional, ANP, Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural, Biocombustíveis, um aumento significativo no diesel S10, que é aquele mais comum e utilizado pelos caminhoneiros, por exemplo, que você mencionava há pouco. A gente está falando de um aumento que chega aí a quase 11%, 12%. Quando a gente fala da gasolina, aquela gasolina comum, chegando a 2,5%, até um pouquinho mais, 2,6%. Ou seja, é de fato um valor que atinge já a realidade do motorista, aquele que precisa abastecer. Um comentário que eu achei interessante: taxistas, o próprio gerente disse: Renan, eles já não são muito de colocar e encher o tanque, mas quando eles chegam aqui, pelo menos há umas 2, 3 semanas, eles já estão colocando um valor fixo. Tira uma nota aqui de R$50, por exemplo, e fala: coloca R$50. Se eu rodar bastante, se tiver lucro, amanhã eu venho e abasteço mais. Se não, eu vejo. Então, assim, tá todo mundo na ponta do lápis, Débora, na ponta do lápis mesmo, fazendo o cálculo, porque isso pesa, isso é para quem precisa do transporte, a gente precisa, por exemplo, de um transporte público, tudo isso é uma bola de neve. E aí aquele insumo que chega, por exemplo, no supermercado, que vai ser transportado por caminhões, imagine só. Os consumidores aí tendo que driblar todas essas situações e esses cenários. Diante dessa realidade, obviamente, o governo já anunciou que a própria Polícia Federal instaurou um inquérito para monitorar, para apurar possíveis preços abusivos. E esse multirão já foi repassado pelo governo também para que se escalone quando a gente fala
de órgãos competentes, né, como o PROCON estadual e o PROCON também municipal. Então se espalhou por várias cidades e essa fiscalização já está acontecendo. Trago aqui um balanço que foi divulgado pelo governo federal, pela Secretaria Nacional do Consumidor, por meio de seu chefe executivo, afirmando que a fiscalização somente nas primeiras horas já atingiram 22 cidades, 42 postos de combustíveis e uma distribuidora. E quando a gente fala do PROCON, dos PROCONs, né? Quando a gente fala dos nacionais e também dos municipais. 16 estados, quase 700 postos, 64 distribuidoras e uma refinaria, somente PROCONs, tá? Então a gente está acompanhando com um olhar atento às possíveis novas medidas que vão chegar e serem anunciadas pelo governo federal e a gente vai conversando. Mas a reclamação da turma que precisa abastecer não tá pouca não, viu? Não é à toa, né? Não é à toa e a gente segue acompanhando. Bom trabalho para você. Qualquer novidade, estamos por aqui.